Bom, estamos aqui no Campeonato do Nepô, na quinta semana, Campeonato Master, discutindo aí governança digital no serviço público. E a gente começou a detalhar um pouco a questão do laboratório e a Lilian trouxe aqui várias questões para a gente conversar, né? É, Ela me pergunta o seguinte: eu comentei que os projetos de governança digital, quando eu tentei implantar em 2006 até 2010, mais ou menos, 2011, não estavam dando certo. Aí ela me pergunta o seguinte: você diz que os projetos que foram feitos com base na metodologia antiga não deram certo. Não deu certo em que nível? De 0 a 10, que nota? A nota zero. Zero, objetivamente zero. Porque o que acontece? Houve uma capacitação, as pessoas perceberam, fizeram um diagnóstico, mas em termos de metodologia, o resultado foi zero. Né? Porque os projetos, num curso de inglês, por exemplo, os professores ficaram super empolgados. Coisas que estão hoje sendo colocadas, por exemplo, essa coisa de aula online que as pessoas estão fazendo, há 2, 3 anos atrás a gente percebeu que isso era possível fazer. Mas na hora de implantar as pessoas não implantaram. Né? Então, assim, houve uma empolgação muito grande e não houve implantação. Então, de 0 a 10, zero. O que aconteceu em algumas organizações, para você dizer, está sendo radical no zero? Não. O que aconteceu? Em algumas organizações, numa em particular, as pessoas que apareceram criaram um blog, criaram um, uma rede para a gente para trocar coisas e tal, papá, né? Então teve aí alguma atividade assim, tipo as pessoas se comunicando. Então talvez eu não possa botar zero, botar dois, né? Em termos assim, aquele blog ali, as pessoas criaram vários blogs e começaram a trocar informação de vários setores separados. Quer dizer, melhorou um pouco a comunicação. A ideia da comunicação, o que acaba acontecendo um pouco nesses projetos de colaboração interna das organizações, é que algum tipo de colaboração, de comunicação acontece em termos de novas ferramentas, mas a estrutura continua igual. Né? Todos os projetos que eu tentei trabalhar com colaboração, a gente acabou melhorando alguma coisa na comunicação da estrutura. Mas quando o projeto vai implantado, aí que a gente tem que discutir, Lilian. Porque quando o projeto vai implantado, ele vai implantado como uma expectativa de se criar uma colaboração para as pessoas começarem a trabalhar de uma forma mais participativa, etc. Isso não acontece. Teve um cliente meu em Niterói, por exemplo, que eu cheguei para o pessoal e falei, olha, compraram um software de rede social, eu falei, olha, aborta a ideia de colaboração, tira a discussão de colaboração e fica só com comunicação. E aí você transforma a ferramenta numa intranet. Aí tudo bem. Então, no fundo, é uma intranet tardia que está usando algumas ferramentas, né? E que você vai eliminar a ideia da colaboração. Então, se você disser, houve uma melhoria na comunicação, tudo bem, mas não é. É como se fosse assim. De 0 a 10 eu daria zero, mas assim, qual foi o ganho? O ganho foi um pouco de comunicação em alguns lugares, né? Foi essa orientação. E outra coisa que aconteceu que foi importante foi o aparecimento de novas lideranças, né, nesses seminários e tal, numa empresa particular, que apareceram, né, vindos de baixo para cima, porque era o projeto voluntário, etc, etc. Então apareceram essas lideranças. Mas assim, a percepção em termos de governança digital, de trabalho, de colaboração, de participação, de resolver problemas de maneira diferente, de se relacionar com o cliente de forma diferente, etc. Papá, não funciona, porque são dois modelos diferentes de governança. As pessoas se animaram, criaram o projeto, mas elas não foram para frente? Não, não foram, porque os projetos normalmente não eram estratégicos e, num determinado momento, a diretoria estranhou, né? Não apoiou, né? Não percebeu. Por quê? Porque eu acho normal naquela época não ter feito isso, porque o que acontece? O cara vê toda a estrutura funcionando de um determinado jeito, é um risco muito grande você mexer em processos que estão funcionando, sem saber quais são as consequências. Por isso que a ideia de você separar. Porque senão o que acontece? Você tem um processo que tem A, B e C, você vai quebrar esse processo, vai dar um problema. Entendeu? Aí você vai dizer,
As organizações também acharam que não deu certo ou vocês tinham consciência de que era esperado em termos de colaboração e isso não rolou? Não, as organizações, às vezes o problema que vinha era um problema de comunicação normalmente, né? De discussão um pouco, né? E aí não tinha muita clareza do que estava colocado, né? Então você fazia o workshop, você começava a fazer, quer dizer, não tinha uma ideia de colaboração assim, não, vamos fazer o negócio de colaboração, vamos botar a colaboração como a base da discussão, né? E vamos trabalhar nisso dessa maneira. Era uma coisa operacional, às vezes. Ah, vamos fazer aqui um projeto e tal. Então, não rolou. Você e o Marcos concordaram que não deu certo ou cada um tinha um ponto de vista? Bom, aí o Marcos é a pessoa que fez o livro comigo. Bom, o que acontece é o seguinte, a gente escreveu esse livro, o Marcos seguiu na ideia lá da gestão de conhecimento, ele coordena o curso e tal, e eu que fui sair para implantar esses projetos e tal, por isso que o meu livro de conhecimento em rede é um projeto solo. Ali naquele momento a gente se encontrou, o Marco fez assim meio que um suporte no livro, né? Com aquelas ideias que eu estava trazendo, etc, etc. Depois ele continuou desenvolvendo lá a pesquisa dele na área de gestão de conhecimento e depois agora, mais recentemente, ele está caminhando mais para o negócio do Big Data, né? Então não, foi uma coisa minha que eu fui desenvolvendo, que eu fui fazendo os projetos. Em alguns projetos a gente até, por exemplo, lá na Prodesp em São Paulo, a gente fez junto lá pelo CRI, mas isso não era um projeto assim conceitualmente discutido. Então, a pergunta é, vocês concordaram que não deu certo? Não, fui eu que trabalhei nessa direção. Em todas as empresas os problemas foram os mesmos? Sim. Né? Projetos operacionais, sem uma discussão direta com a direção de maneira geral, e no final das contas, uma animação muito grande, né, com a perspectiva nova que as pessoas começavam a ver, e uma incapacidade de tentar encaixar isso dentro da estrutura da organização. Né? Em alguns lugares, por exemplo, a gente fez uma discussão de call center, tinha um problema de call center. Né? Aí as pessoas falavam assim, pô, como é que a gente resolve o problema do call center? Aí a gente botou, por exemplo, o IC no call center, que era uma forma de você fazer os scripts mais inteligentes. Então, assim, pontualmente alguma coisa, sempre nessa ideia, né, de alguma coisa que melhora na comunicação, alguma coisa desse tipo, entendeu? Bom, aí você pergunta, as empresas que vão inovar fora, né, quer dizer, a criação do laboratório, então você já está superando a discussão, né, do passado, agora está entrando na questão do laboratório. Tudo bem. As empresas que vão inovar fora, né, que vão criar o laboratório, é isso que eu estou falando. Não fica fla-flu entre quem é da área tradicional e quem é da inovação? Seria quase como trabalhar em duas empresas diferentes, mas com o mesmo nome? A ideia, primeiro, eu acho que o perfil do pessoal de inovação é um perfil diferente do pessoal que mantém a empresa no dia a dia. São dois perfis diferentes. Né? Não fica o fla-flu pelo seguinte. Por que não fica o fla-flu? Porque, por exemplo, no projeto que a gente está trabalhando, o curso foi voluntário. As pessoas se candidataram para o curso. Então não foi assim. Seria um fla-flu se fosse assim, olha, tem um projeto aqui de inovação, super legal e tal, aí o chefe chega lá, você é o cara que vai ficar lá, você. Né? Aí realmente a pessoa ia dizer assim, não, pô, o cara me escolheu o cara, eu poderia ter sido escolhido aqui nessa empresa sempre assim e tal. Mas não é assim que funciona o processo. É voluntário. Você vai para o curso é voluntário, pelo menos nesse projeto que a gente está experimentando. O curso é voluntário, aí você começa a participar do curso. Depois algumas pessoas do curso saem do curso, não fica até o final. Aí tem os diplomados se capacitam para participar do laboratório. Aí dos 80 diplomados você tem 20 participando do laboratório. Então, a pessoa, eu não quis saber do curso, não achei legal, não tem nada a ver comigo, não é uma coisa que eu me identifique e tal, vou ficar aqui na minha, não sei do que, papai. Então, ficam dois grupos, né? Galera que, pô, aquilo ali é uma coisa que me bateu para mim. E o outro não. Então, não cria uma história, entendeu? Assim, um contra o outro, porque são perfis diferentes. Tem gente que não gosta de trabalhar com uma coisa em aberto, prefere trabalhar, as pessoas dizem isso, preferem trabalhar com uma coisa mais definida, etc, etc. Então, não fica um fla-flu. Agora, o que acontece? Os projetos que vão para o laboratório,
são projetos que têm uma característica, são projetos complexos. O que a gente chama de projetos complexos? Né? Que você tem um grande volume de dados e que você tem variações, né? Um volume de dados muito grande e você tem variações. É uma coisa assim, randômica. Ora acontece de um jeito, ora acontece de outro, etc. Então, esses projetos tendem a ir mais para o laboratório. Obviamente que tem coisas, né? Você pergunta aqui, quem vai para o laboratório vai voluntariamente, mas não seria importante cobrar que todos pensem o digital, mesmo que permaneça trabalhando na rotina da empresa? Agora eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, né, que eu quero ver se eu faço agora na turma avançada, que é fazer palestras para as pessoas poderem pelo menos saber o que está rolando. Quer dizer, o que eu acho mais importante nesse projeto é o alinhamento de futuro. Então, quanto mais pessoas da empresa tiverem esse alinhamento de futuro, né, e esse alinhamento de futuro não é alinhamento de futuro assim, vamos pegar o alinhamento de futuro que o Nepô está trazendo. Não. O alinhamento de futuro eu levo as ideias, eu levo a discussão e a gente vai discutir através da lógica para a gente ver se aquilo ali faz sentido. Apresenta casos, apresenta coisas, as pessoas vão tendo aquela visão e vão construindo aquele alinhamento. Isso é uma maneira de pensar o problema nessa direção. Obviamente que vai ter uma influência grande na minha visão, mas tem a experiência das pessoas que também começam a pegar coisas, etc, e vão construindo e vão vendo algumas coisas, por exemplo, né, que não estão dando certo, vão começando a... Quer dizer, tem um atalho em relação à situação. E aí, a partir daí, você constrói um alinhamento de futuro que é fundamental para você não só fazer coisas, como você também negar coisas que vão ser feitas. O cara chega lá com um projeto que não tem nada a ver, que não faz sentido, que não trabalha com colaboração, que não está vendo essa questão toda, o cara vai questionar isso, né? Eu acho que é importante passar isso para o conjunto todo da empresa. Quanto mais pessoas tiverem esse alinhamento, melhor. Quem cuida dessa integração entre tradicionais e inovadores? Seria o RH? Não, no caso lá tem um assessor da presidência fazendo o gerenciamento desse processo. A gente começa agora, na turma de amanhã, quinta-feira, já temos alguns gestores, né, diretores e gerentes participando mais. Eu quero ver se eu faço no ano que vem, na turma que já está contratada, um coach com gerentes. Quer dizer, o que é mais importante, Lília, é assim, o cara ser impactado por uma visão de futuro um pouco mais consolidada, né, e discutir essa visão de futuro com alguém. Então ele é problematizado em relação a isso, ele tem que se posicionar em relação a isso, e ele ganha um patamar mais acima em relação a essa visão. Então eu venho discutindo isso com muitas empresas, com muitos alunos, lendo bastante, etc. Então eu problematizo e o cara começa a ter essa problematização colocada em questões que são topo de linha nessa discussão, né? E a partir daí ele começa a ter uma posição um pouco mais sofisticada quando ele vai se posicionar. Então isso vai criando na organização um ambiente em que o cara não fica bobinho em relação às coisas que estão vindo, né? Ele pode dizer, poxa, isso que o Nepô está falando não tem muita lógica, mas espera aí, se o outro vem com uma outra lógica, eu quero saber, ele vai perguntar para o cara, então você está se baseando no que nessa sua lógica? Aí o cara diz, esse negócio que o Nepô está dizendo não tem nada a ver. Tá, mas por que você está dizendo que não tem nada a ver? Né? Esse argumento dele do aumento da população, da complexidade, por que você acha que não tem nada a ver? Qual é o seu argumento? Então ele começa a ter, né, uma maturidade maior para começar a pensar sobre o futuro de uma forma mais amadurecida. Né? A gente traz essa discussão da percepção sobre o futuro para o jogo. Né? Para o laboratório não se leva processos antigos da empresa. Os tradicionais também não vão ser convidados nem para um cafezinho no laboratório. Não, olha só. Esse processo do laboratório, o que eu digo, é que você está achando que assim, todo mundo quer inovar. Não é assim que funciona, Lília. É a mesma coisa que aquela pessoa diz assim, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer ser isso. Não, tem gente que não quer ser empreendedor, tem gente que não quer ser rico, tem gente que quer fazer um outro tipo de coisa, etc. As pessoas têm cabeças diferentes, tá entendendo? E tem pessoas que vêm para a sala de aula dizendo, olha, eu tenho dificuldade de lidar com esse tipo de coisa. É um cara que gosta da rotina, é um cara que não estava... Então aquele cara não tem perfil.
Você pegar esse pessoal da L'Oréal que está criando, da Ambev, da Intel, que estão criando coisas aqui, laboratórios de inovação, o cara que vai para um laboratório de inovação, ele tem um perfil específico, tá entendendo? Então, assim, não é fechado, as coisas são abertas. Por exemplo, a palestra que a gente faz é uma palestra aberta. Né? Eu, essa semana agora, semana retrasada, eu fiz a palestra lá. É chamada em toda a intranet. Quem quer participar da palestra, quem quer ouvir, quem quer discutir, tá entendendo? É o contrário, as pessoas não querem participar, né? Do que você está dando a impressão assim, que fica um grupo avançado, de vanguarda, fechado, que não quer que ninguém participe. Ao contrário, as pessoas convidam o tempo todo. O movimento é justamente ao contrário. As pessoas não querem tomar cafezinho, as pessoas não querem se informar, as pessoas não querem participar desse tipo de projeto, que é completamente aberto, né? Tá a turma lá, as pessoas foram cadastradas, as pessoas podem fazer a aula, tá tudo lá, é uma aula que os caras não pagam nada, é dentro da instituição, e muita gente não faz, né? Não tem curiosidade, a pessoa está adormecida ali, e não tem às vezes o perfil, né? Aí você vai perguntar, experiência na IPLAN, né? No caso da IPLAN, a portaria que fala de colaboração vale para todos que trabalham lá, tanto tradicionais quanto inovadores? Não. A portaria cria os paradigmas do laboratório, quais são os objetivos, né? E diz que quando uma pessoa, para fazer parte do laboratório, tem que fazer um curso, né? E ter um diploma de ter passado pelo que a gente chama lá de, entre aspas, lava-jato, né? Ter as concepções, ter o conceito, a metodologia. É uma espécie de certificação. Tem a certificação. Então, para fazer parte do laboratório, ele tem que ser certificado pelo curso de que ele participou do laboratório, do curso, e que ele se capacitou para poder resolver aqueles problemas. Isso não significa que, de repente, num projeto, se o cara sabe desenvolver alguma coisa, uma determinada pessoa não vai ser envolvida, mas ela vai ser, é como se fosse assim, contratada externamente, né? As pessoas do laboratório vão criando uma cultura, vão criando um alinhamento de futuro, vão criando uma visão, né, do que deveria ser o projeto e tal. Poderíamos dizer que o mais importante é convencer os diretores sobre as mudanças que a chegada da internet traz, porque os outros vão na onda? Ou o chefe pode comprar a ideia e quem trabalha com ele não? A equipe pode ajudar um chefe a ser convencido? Esse processo é um processo, assim, eu tenho casos, né, lá, por exemplo, né, na IPLAN, né, que tem uma pessoa que se envolveu, né, uma gerente que se envolveu, por um perfil que ela tem, por ter tido um pai muito inovador, por ter tido uma família em que esse tipo de coisa rolava muito, depois a gente conversando para a gente entender mais ou menos qual era o perfil, no caso dela foi esse, podia ter sido outro. Ela foi uma pessoa que se envolveu, participa, conversa, discute, está ali dentro, está envolvida, etc, etc. E aí ela começou a envolver alguns subordinados. Agora, por exemplo, vai entrar num curso um chefe em que um aluno convenceu ele dele entrar, né? Então, assim, porque o chefe e vamos supor, o empregado é uma coisa muito conjuntural, são pessoas, entendeu? Que hoje estão ocupando uma função. Hoje o cara é chefe, amanhã não é chefe, hoje o cara é subordinado, amanhã ele é chefe de alguém. Então, assim, não é um pouco essa divisão que acontece, sabe? Eu acho que o que identifica mais é o perfil, é o momento que a pessoa está vivendo, é o espaço que a pessoa tem para fazer uma coisa nova. Às vezes chega uma pessoa lá e fala assim, pô, a minha vida está mudando e de repente esse curso aqui tem tudo a ver com o que está acontecendo na minha vida, quer dizer, ela está aberta para mudança. Tem pessoas que estão fechadas para mudança, sei lá, a pessoa está se separando, a pessoa brigou com não sei quem e tal. Ela não tem espaço para entrar agora numa coisa nova, tá entendendo? Ou até tem, a partir dali. Então, assim, tem um momento conjuntural das pessoas, tem um perfil, tem a situação que está lá na organização, está fazendo concurso para outro lugar, não está com a cabeça ali, ou está com a cabeça ali, ou vai se aposentar, sei lá. Quer dizer, então, as variações são grandes, né? Todos que trabalham vão passar pelo laboratório. A ideia, como é voluntário, não, né? Mas, assim, a ideia é construir um corpo, o maior número de pessoas possíveis, o maior número possível de pessoas. E agora a ideia do curso avançado é a gente fazer palestras internas. Estou levando essa proposta para a gente ir alargando essa visão. E quem daria essas palestras seria o próprio pessoal do laboratório, para a gente ir praticando a multiplicação e fazer essas palestras também em outras secretarias, inclusive para continuar incentivando mais gente a fazer o curso.
Alguma ideia ou projeto em andamento lá? Tem um projeto que saiu agora, que é o projeto de feira, de avaliação de feira, já está no Google, né, para Android, que é um projeto de avaliação de feira, de você avaliar a feira, o feirante, se ele está vendendo direito, se não está vendendo e tal, com estrelinha e tudo. Isso acabou de sair, é a primeira concretude, né, que na verdade é de uma pessoa que participou do laboratório, né, é resultado da capacitação, é resultado do projeto, mas não formalmente do projeto das pessoas do laboratório que participaram de alguma forma discutindo. Tem vários projetos que as pessoas são consultadas, né? Hoje na prefeitura várias pessoas chegam para discutir. Tem um projeto que estava rodando lá, que é o projeto dessas praças de terceira idade, que era fazer um aplicativo que está caminhando por lá. Estão hoje envolvidos muito com o regulamento da portaria, né? Que a portaria precisou de um regulamento e tem um prazo para entregar um regulamento de funcionamento interno. Estão lá discutindo, quer dizer, uma discussão que tem a ver com o conceito de como é que a coisa deve funcionar. No fundo, é como a gente regula uma organização, como é que a gente trabalha dentro de uma organização num modelo diferente de coisas. Estão lá quebrando a cabeça, estão inventando os processos, né? Então tem muita coisa acontecendo. Agora, o mais importante é que dentro da Implan, hoje, se transpira discussão de governança digital. Se você chegar lá, se você tiver curiosidade, te convido para a gente ir lá, assistir uma aula, participar de um dia do laboratório, né? Para você sentir o clima, ver como é que as pessoas se manifestam, como é que as pessoas se sentem, entendeu? Se você quiser, eu falo contigo, ou se você quiser assistir uma aula, ou se você quiser participar de uma reunião do laboratório para conhecer. Bom, é isso.